Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Olá pessoal, eu passei aqui antes de começar o programa Evidências de hoje para reforçar o meu desejo de dar um presente para você. O Guia de Estudos Evidências. Será que fé e razão combinam? Deus abandona o inocente? Por que há tanto sofrimento no mundo? Estes são alguns dos assuntos que são tratados aqui e essa revista é dada a você como um oferecimento dos Anjos da Esperança. Os Anjos da Esperança ajudam ao Novo Tempo a ajudar você. Quer receber um exemplar dessa revista? É muito simples. Ligue para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou entre no site novotempo.com/estudo ou ainda biblia.com.br. A vida da comunidade cristã de Éfeso no final do primeiro século estava longe de ser um mar de rosas. Havia muitos desafios a serem enfrentados e João sabia disso. Entre esses desafios de João estava a tarefa de manter a congregação unida, tanto em termos de relacionamento entre os irmãos, quanto em termos de unidade doutrinária. É que muitos estavam propondo novos ensinos que desvirtuavam a pregação original que os apóstolos ouviram do próprio Cristo. Além do mais, a demora da volta de Jesus incomodava bastante. Será que os apóstolos estavam equivocados e Cristo nunca mais voltaria? Essa igreja que João cuidava talvez seria a mesma que Paulo pregou anteriormente e ela era muito diversificada em sua cultura. Eu vou explicar isso para você. Nós já sabemos que desde mais ou menos 400 anos antes de Cristo havia uma grande leva de judeus que migraram para a região da Ásia Menor e Éfeso recebeu uma grande quantidade deles. Atos 19, verso 1, menciona a sinagoga dos judeus que ficava ali. E embora os arqueólogos ainda não tenham descoberto essa sinagoga, eu mesmo me lembro de ter visto um desenho de uma menorá, aquele candelabro judeu de 7 chamas, desenhado nas ruínas da escadaria da biblioteca de Celso, que fica ali em Éfeso, uma evidência da presença de judeus ali. Esse número provavelmente aumentou quando Jerusalém e o templo foram destruídos. Muita gente fugiu da Judéia e preferiu morar em cidades gentílicas a continuar vivendo num território judeu que parecia tão problemático. E como o cristianismo era mais visto como um ramo do judaísmo, era mais um ramo judeu do que uma corrente independente, talvez os cristãos também migrassem para ali e nós tenhamos então uma boa representatividade entre outras igrejas, inclusive contando com muitos judeus convertidos a Jesus. E o currículo de terem tido Paulo como seu pastor por pelo menos 3 anos tornava aquele lugar muito interessante. Esta é a biblioteca de Celso, na cidade de Éfeso. Ela é visitada por turistas de todo o mundo. Ela foi construída após os dias de João, mas suas ruínas nos dão uma ideia da grandeza da cidade. Era uma população de aproximadamente 50 mil pessoas de diferentes partes, o que faria de Éfeso a terceira maior cidade populacional de toda a Ásia Menor, perdendo apenas para Sardes e Tíroas, Alexandria. Éfeso era uma cidade portuária e ela estava numa localização geográfica estratégica. No conjunto das cidades pertencentes ao Império, ela era considerada uma cidade livre. O seu porto movimentava embarcações do mar Egeu e de todo o Mediterrâneo. Era um porto de passagem obrigatória no transporte de mercadorias e passageiros. Além desta importância econômica, era um importante centro religioso com o famoso templo de Diana ou Artemis, a deusa da fertilidade, da fecundidade e da vida. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E uma das características mais importantes desse templo de Diana era o sincretismo e o misticismo com cultos variados. E por ser Éfeso um porto marítimo, ali se desenvolveu muito a magia e a feitiçaria. O próprio texto de Atos, capítulo 19, fala também, e da carta de Paulo aos Efésios, fala desses problemas. Éfeso caracteriza-se por um importante centro cultural. Ela recebia influência de culturas variadas vindas do Oriente e do Egito.
E eu não posso esquecer que o Império Romano também estava fortemente presente ali com a ideologia imperial e o culto ao imperador. Quanto ao perfil dos que haviam se tornado cristãos ali na cidade de Éfeso, você tinha naquela igreja pessoas tanto de origem judaica quanto de origem pagã, que haviam se convertido desde os tempos da pregação do apóstolo Paulo. Você tinha também ali seguidores de João Batista, que certamente congregavam com os cristãos por ser o mais próximo que eles tinham de sua própria teologia. E havia também os gnósticos, um grupo de dissidentes, aqueles que estavam separados da pregação apostólica e que trouxeram muita dor de cabeça para João. Era uma mistura complicada de cristianismo com especulação filosófica e cultura grega. Uma tendência de reescrever o evangelho para torná-lo mais atrativo para os de fora e assim perdendo, é claro, a essência da mensagem de Jesus. Esses gnósticos chegaram a negar que Jesus havia realmente se encarnado. Bem, mas isso é assunto para um outro momento. Por ora, eu gostaria apenas de dizer que, apesar dos conflitos internos, ali em Éfeso a igreja gozava de relativa liberdade. Eu digo relativa porque os pagãos continuavam de olho naquele movimento ou naquele segmento que até então era visto não como uma religião independente, mas como uma seita do judaísmo. Ademais, é importante que se faça aqui uma correção histórica. A perseguição aos cristãos não foi um ato contínuo de Roma, ou seja, eles não ficaram por anos e anos sendo perseguidos desde a origem do cristianismo até os dias de Constantino. Não foi assim que a coisa aconteceu. Na verdade, as perseguições que Roma tinha ao cristianismo eram esporádicas e localizadas, ou seja, os cristãos não eram perseguidos todo o tempo e de igual forma em todo o território imperial. Por exemplo, muitos fugiram de Jerusalém na época em que o governo de Cláudio e Herodes Agripa perseguiram os cristãos dali de Jerusalém. Mas eles conseguiam viver em paz em Antioquia e outros territórios, especialmente na Ásia Menor, sem serem perseguidos. No programa anterior eu falei que talvez fosse nesta época de perseguição que João migrou para Antioquia e depois para Éfeso, nesse caso levando consigo a mãe de Jesus, você deve se lembrar. Desconhecemos quaisquer outras perseguições mais atrozes vividas pela igreja dos governos de Galba, Otto, Vitélio, Vespasiano e até de Tito. Mas com Domiciano, o cenário muda. Ele tinha pavor de quem pudesse, direta ou indiretamente, ameaçar o seu status de imperador divino, de Dominus et Deus. E os cristãos, é claro, tornaram-se o alvo de sua ira. Eu vou dar para você alguns exemplos. Lá pelos fins do primeiro século, o evangelho já havia penetrado na própria aristocracia romana, mas nem os próprios parentes do imperador foram poupados. Veja bem esse relato escrito pelo antigo historiador Eusébio de Cesareia no IV século. Referem que no ano 15 de Domiciano, em 95 d.C., Flávia Domitila, sobrinha por parte de irmã de Flávio Clemente, que era então um dos cônsules de Roma, juntamente com numerosas pessoas, foi deportada para a ilha de Ponza por ter confessado a Cristo. Também eu tenho um outro relato, desta vez do historiador romano Dion Cássio, que dá esta interessante informação a respeito dessas perseguições. O imperador Domiciano executou, entre muitos outros, ao cônsul Flávio Clemente, embora fosse seu primo, e tivesse de esposa a Flávia Domitila, uma parente do imperador. Os dois foram acusados de ateísmo, imputação pela que também muitos outros, encalhados nos costumes dos judeus, foram condenados, alguns à morte, os outros ao confisco de seus bens. No entanto, Domitila foi apenas banida para a ilha de Pandateria. Aliás, é interessante que esse Flávio Clemente,
o marido de Flávia Domitila, segundo alguns, poderia ser aquele Clemente, colaborador de Paulo, que é mencionado na Bíblia Sagrada. Depois você pode ver em Filipenses capítulo 4, verso 3. Mas isto, é claro, é apenas uma possibilidade ou especulação. O fato que nos interessa aqui é ver como, historicamente, tiranos da linhagem de Domiciano explicam a razão da sua ira e, nesse caso, do banimento de João para a ilha de Patmos. Assim como ele fez com Domitília e com outros membros da família imperial, João foi condenado igualzinho. Quanto a essa acusação de ateísmo, ela era da mesma natureza da acusação que os atenienses fizeram contra Sócrates séculos antes. Eles acusaram Sócrates de ateísmo porque ele não acreditava nos deuses oficiais da Grécia. Do mesmo modo, os cristãos foram acusados de ateísmo por não adotarem os deuses de Roma, ou mais especificamente, o Deus imperador. Mas Domiciano não acusava os cristãos no vácuo. Ele era esperto e se valia de uma propaganda hostil ao cristianismo que fazia a cabeça de muita gente. Seria mais ou menos, eu até dei esse exemplo no programa anterior, como Hitler, que não sancionou uma lei contra os judeus sem antes se valer de uma propaganda antissemita que varria toda a Europa. Os relatórios que chegaram até nós nos dão a entender que a opinião pública contra o cristianismo foi endurecendo cada vez mais. Grandes calamidades públicas, de guerras a uma peste, despertavam a convicção de que os deuses estavam irados contra Roma. E quando percebeu-se que os cristãos ficavam ausentes das funções expiatórias, ordenadas ou não em homenagem ao imperador, o furor da população encontrou pretextos para excitar-se contra aquele grupo adoradores de Jesus. Veja os boatos que rodavam nas ruas de Roma e em outras partes do Império contra o movimento cristão. Você vai ficar surpreso. Em primeiro lugar, diziam que os cristãos eram clandestinos porque sempre diziam que o seu reino era o céu e não Roma. Que os cristãos praticavam incesto. Esse ataque surgiu do fato dos cristãos se tratarem como irmãos e irmãs dentro do seu culto. Também diziam que eles eram canibais. Esse ataque surgiu por causa da ceia, onde se dizia simbolicamente comer a carne e beber o sangue de Cristo. Também diziam que todos os seguidores de Jesus eram infanticidas, pois muitos acreditavam que crianças eram sacrificadas a cada culto cristão para representar a carne e o sangue do próprio Cristo. Também afirmavam que eles eram perigosos por serem discretos e, finalmente, que todos os cristãos eram ateus. O escritor Atenágoras, que viveu no primeiro século de nossa era, deu esse depoimento. Vejam como ele foi preciso em suas palavras. 3 acusações são frequentes contra nós: ateísmo, festas tiesteanas, banquetes de canibalismo e intercurso edipiano, ou seja, incesto. Normalmente, as punições que envolviam o banimento do império eram estas que eu vou citar para você agora. Tome nota. Desterro. Era a pena mais suave, não considerada como pena capital, porque não implicava na perda dos direitos civis, nem na confiscação dos bens pessoais. Os desterrados eram apenas tratados com relativa brandura. Eles chamavam o desterro de exilium, uma palavra latina que explicava esse tipo de banimento. E havia também a estratégia da lata fuga ou libera fuga, ou seja, o condenado não podia ir a certos lugares. E também havia aquele que era confinado a estar num lugar apenas, o oposto de lata fuga. Temos, por exemplo, o registro histórico do poeta Dio Crisóstomo, que foi crítico ferrenho do governo de Domiciano e, por isto, foi posto em desterro. Mas ele continuava tendo liberdade para escrever e viajar, só não poderia entrar na região da Bitínia nem na capital de Roma. Mas havia ainda outras penas. Havia os trabalhos forçados. Esta era cumprida nas minas. Ao chegar, começava o tormento do condenado por açoites, a fim de lhe deixar claro, desde o início, que este era o seu destino, ser escravo da pena. Em seguida, era marcado na testa com um sinal próprio.
Essa pena de trabalhos forçados era muito cruel. Nós temos relatos posteriores à época do apóstolo João de comunidades cristãs inteiras que foram assim condenadas, não poupando nem mesmo as mulheres ou as crianças. Muitas morriam pelo árduo trabalho nas minas. Deportação. Esta era a pena mais grave que o desterro. Ela era considerada como uma pena capital, pois implicava numa espécie de morte civil. Os deportados eram banidos para os piores lugares que se possa imaginar. Entre os tipos de deportação estava o que chamam em latim de deportatio in insula, ou deportatio simplesmente. Este era o local onde o indivíduo ficava confinado num lugar chamado aquae et ignis interditio, isto é, um lugar privado de água e de fogo, uma referência a um lugar isolado. Provavelmente foi esse o castigo que foi aplicado tanto a Flávia Domitila quanto ao apóstolo João. Agora, deixe-me explicar uma coisa. A deportação era muitas vezes por um período indefinido, mas não era para sempre. O indivíduo, se fosse cidadão romano, perdia a sua cidadania, mas não a sua liberdade. Por isso, nós temos a informação de Diocácio, esse historiador que eu já mencionei, que após a morte de Domiciano, o imperador Nerva, que o substituiu, revogou várias sentenças de banimento e é provável que João, conforme o relato de Eusébio de Cesareia, tenha sido beneficiado por esse indulto, voltando para a cidade de Éfeso, onde escreveu as suas cartas e o Evangelho. Agora, quanto ao tempo que João teria passado na ilha de Patmos, alguns pensam que seria de 1 ano a 1 ano e meio, mais ou menos, lá pelo ano 95 de nossa era. Mas agora você deve estar se perguntando por que especificamente Patmos? Por que João não foi simplesmente morto? Bem, no programa anterior eu contei aquela história da tradição do quarto século, recontada por Jerônimo, que João foi atirado num tacho de azeite fervendo, mas Deus o livrou miraculosamente, você se lembra? Nós não temos detalhes sobre esse evento, mas o fato é que talvez ele tenha realmente ocorrido e quase mataram o apóstolo. Porém, ao que tudo indica, seria mais prudente para o imperador silenciá-lo do que matá-lo, porque assim não corria o risco de fazer de João um mártir. E isto sim, não seria bom para a popularidade do imperador. Por isso, ele preferiu banir o seu, digamos assim, inimigo político, como fez com Diocácio e também com a nobre Flávia Domitila. Foi melhor bani-los do que matá-los. Por outro lado, ele mandou matar Clemente, embora é difícil entrar na cabeça de um tirano como Domiciano e entender os arrazoados de uma mente insana como a dele. Domiciano era um perturbado da cabeça. Agora eu quero mostrar aqui para você na tela a ilha de Patmos, uma vista aérea do local para onde João foi banido. É uma ilha que hoje recebe muitos turistas. Ela tem 34 quilômetros quadrados, sendo mais ou menos 12 quilômetros de norte a sul e 10 quilômetros de leste a oeste. É uma ilha rochosa, vulcânica, com quase nenhum recurso natural. Agora, muita gente diz, e é outro erro, que a ilha de Patmos seria como, por exemplo, uma prisão similar à ilha de Alcatraz. Mas isto não tem fundamentação histórica, não temos nada que justifique isso. Quando, por exemplo, os relatos antigos de Plínio e Estrabo foram escritos sobre a ilha, eles apenas a mencionam na sua localidade e não falam nada acerca de ser ela uma colônia penal. Aliás, pelo contrário, as fontes literárias que nós temos mencionam vilarejos locais ali em Patmos, talvez engajadas em atividade pesqueira, e quem sabe até alguma atividade agrícola pequena, porque o solo árido não ajudava muito. Hoje, o que daria para plantar ali, em termos de cereais, vegetais e vinhas, não daria para sustentar nem uma população com 2.500 pessoas. O fato é que Patmos não era uma colônia penal, espero ter deixado isso bem claro para você, e nem também uma ilha isolada, porque quando João foi banido para lá, havia pessoas morando ali. Essa é a Marina de Scala, em Patmos. Perto daqui foi encontrada uma inscrição que menciona um hipódromo erguido na ilha e outro que fala de um ginásio de esportes. Além disso,
também há a menção de 3 santuários pagãos. Até hoje, os arqueólogos não foram capazes de localizar o hipódromo, o ginásio de esportes e pelo menos 2 dos 3 templos que havia na ilha, os templos pagãos. Mas não há por que duvidar de sua presença mediante essas inscrições que eu mencionei, que foram encontradas ali, e alguns indícios a mais. Talvez esses elementos até nos ajudem a responder a uma pergunta que provavelmente você deva estar se fazendo. Se Patmos não era uma colônia penal, por que João foi enviado para lá? Por que Domiciano o enviara para aquela ilha em específico? Esta é a questão. Bem, então vamos lá. Uma das inscrições que eu mencionei fala de certo homem chamado Hegemandros, que era membro da Associação de Lampadistas de Patmos. Os lampadistas eram os responsáveis nas Olimpíadas para carregar as tochas em revezamento uns com os outros. E tudo isso, é claro, em homenagem aos deuses. E em Patmos havia uma associação deles. Inclusive aqui em Kallikratis, uma das partes mais lindas da ilha, foram encontrados traços de um antigo santuário para a adoração de Afrodite, a deusa do amor e irmã de Apolo. Mas Afrodite não era a mais importante divindade de Patmos. Essa inscrição do 2º ou 3º século de nossa era, que foi encontrada ali, fala de uma sacerdotisa da deusa Ártemis. Essa sacerdotisa chamava-se Vera e era filha de um grande médico que teria feito uma peregrinação a Patmos para visitar o santuário da deusa Ártemis e oferecer sacrifícios a ela. Como as inscrições foram encontradas debaixo do local onde os monges construíram o monastério no século XI, há quem pense que talvez ali embaixo estariam os restos do templo original de Ártemis, ou Diana dos Efésios, isto num dos pontos mais altos da ilha. Aliás, o limite de pedras que é encontrado debaixo de algumas capelas do monastério indicam que ali no passado havia um grande edifício erguendo um santuário, provavelmente um templo de grande importância. Bem, eu acho que isto já ficou claro, mas só para confirmar, a Ártemis era a deusa que tinha o seu nome grego, mas os romanos a chamavam de Diana, como diz no livro de Atos, Diana dos Efésios. Diana quer dizer aquela que ilumina em latim. Ela às vezes aparece nessa forma que eu mostrei, bem maternal, às vezes aparece como se fosse uma caçadora. Mais tarde, a Diana, esta mesmo, absorveu a identificação de Ártemis com Selene, a deusa da lua, e com Hécate, ou Trívia, e desta derivou a designação de Triformis Dea, ou deusa em 3 formas, e assim ela é retratada na literatura latina. Agora, qual a ligação de Patmos com o culto à deusa Ártemis, a deusa Diana? Por que ali se tornou um centro de peregrinações da deusa? Provavelmente, alguns pensam assim, o nome Patmos é originado da montanha Latmos, de Caria, na Ásia Menor. Essa montanha era onde a deusa Ártemis estava sendo escravizada, segundo a lenda. De acordo com essa mitologia, Patmos foi afundada e ficou por muitos anos submersa nas águas do mar Egeu. Aí a deusa Ártemis costumava, novamente segundo a lenda, visitar o continente do outro lado da costa de Patmos, de um lugar chamado Caria. Ali ela conheceu a deusa Lua, a deusa Selene, que lançou a sua luz sobre o oceano, mostrando a ilha submersa, a ilha de Patmos. A beleza da ilha convenceu Ártemis a permitir que ela emergisse das águas. Então, Ártemis, Diana para os romanos, com a ajuda de Apolo, convenceu Zeus a trazer a ilha à tona, a manter a ilha à tona, e assim ela surgiu esplendorosa do fundo do mar para a superfície. E depois Ártemis adotou a ilha para si mesma, para morar nela, e ainda convenceu os moradores da proximidade do Monte Latmos a se mudarem para a ilha de Patmos, a fim de que Ártemis pudesse ter os seus devotos morando ali junto com ela. Tudo isto é lenda, é mitologia, é claro, mas ela nos dá uma ideia do provável motivo
pelo qual Domiciano enviara João justamente para aquele local, para a ilha de Patmos. Veja, considerando que Domiciano queria ser adorado como um deus e João se opôs à sua divinização, e considerando que o culto a Ártemis estava ligado ao culto ao imperador e também que era politicamente necessário dar um corretivo no apóstolo ou neutralizar-lhe a influência, matá-lo pelo visto não era uma boa ideia. Embora, como eu disse, há na tradição tentativas de matar João atirando-o a um tacho de azeite fervente. Contudo, pelo menos nesse momento do processo, Domiciano entendeu que o melhor era não arriscar tornar o apóstolo um mártir. Deveria fazer algo melhor, condená-lo ao desterro, aplicando-lhe o deportatio in insula, que eu mencionei para você. E nesse processo, nada melhor, nada mais inteligente do que exilar João no centro da peregrinação da deusa Ártemis, que também era a padroeira de Éfeso, onde ele morava. Seria o mesmo que tirar um pregador cristão do lugar onde exerce influência e confiná-lo no coração da cidade de Meca, a capital mundial do islamismo. Entendeu o processo? O curioso, porém, é que quem sofria esse tipo de sentença, como eu disse, não era proibido de escrever ou de se comunicar através de cartas com outras pessoas. Dio Crisóstomo, aquele opositor político de Domiciano, que eu já fiz menção, continuou escrevendo mesmo em situação de exílio. Assim sendo, temos pelo menos duas possibilidades com relação ao apóstolo João. Primeiro, que ele escrevera normalmente as suas cartas e o livro do Apocalipse e enviou tudo para as igrejas da Ásia Menor, e que depois essas cartas e o livro foram compilados, tendo a forma final que hoje nós conhecemos, ou outra possibilidade de que o Apocalipse saiu já da ilha de Patmos de maneira inteira, porém de forma clandestina, como as Bíblias que eram contrabandeadas para a União Soviética na época da Cortina de Ferro. É difícil ser categórico em algumas informações, em alguns detalhes. De qualquer forma, são possibilidades. João provavelmente não vivia na área da Acrópole da ilha, que era reservada, é claro, para os militares romanos. Mas é quase certo que ele estaria livre para se movimentar pela ilha, ter contato com os moradores, etc. É incrível visitar Patmos e imaginar que João viu essas rochas e esse mar que serviram de cenário para as visões que Deus lhe deu. Mas a despeito da beleza natural que a ilha apresenta, nesse ponto em acordo com a mitologia de Atenas, para João, aquele era um lugar sombrio, uma prisão circunstancial para aquele que só queria pregar a palavra de Deus. Mas a extremidade dos seres humanos é a oportunidade de Deus, é o modo de Deus agir. Os templos pagãos que estavam na ilha hoje não mais existem. Porém, as palavras reveladas que João teve naquele local hoje estão presentes no mundo inteiro. Visitada por turistas de toda a parte, Patmos não é mais a ilha da deusa Ártemis, nem um reduto da divindade de Domiciano. Ela hoje é a ilha do Apocalipse, a ilha de João, o discípulo que foi amado por Jesus.